Esse evento é promovido e organizado pelo Conselho Federal de Contabilidade em conjunto com o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. A presença de cada um dos senhores e senhoras muitos nos honra e reforça a relevância desse fórum, que busca promover um espaço de diálogo qualificado, técnico e institucional sobre os desafios e perspectivas da sustentabilidade, com especial ênfase na implementação das normas internacionais de divulgação e asseguração. As empresas, de forma cada vez mais estratégica, vêm incorporando a agenda de sustentabilidade, em especial os riscos climáticos em seus processos de planejamento e gestão. Nesse contexto, destaca-se a necessidade de criação e adoção de padrões internacionais, que promovam maior transparência, comparabilidade e confiança nas informações divulgadas. Nesse sentido, destacamos a iniciativa do International Sustainability Standards Board de criar padrões globais que possibilitem empresas de todo o mundo a divulgarem riscos e oportunidades relacionadas ao clima e outros aspectos, por meio da emissão das normas S1 e S2. O Brasil, sempre alinhado com as melhores práticas internacionais, deu um passo relevante ao aprovar a adoção dessas normas por meio da Resolução CVM 193, da Resolução CFC número 1710 de 23 e da Resolução 5185 do Conselho Monetário Nacional. O propósito desse fórum é, portanto, fomentar a análise crítica e colaborativa sobre o cenário atual e os desafios inerentes à implementação das normas IFRS S1 e S2, bem como apresentar um panorama da adoção global com a participação de representantes de entidades internacionais de referência. Gostaríamos de registrar ainda nossos agradecimentos ao Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, que nos acolhe nessa edição, e a todos que participam dessa segunda edição do Fórum CBPS de Sustentabilidade, tanto presencialmente quanto virtualmente. Então, aproveitar para agradecer a participação de quem está conosco, né, nos acompanhando remotamente. Um prazer receber vocês. A presença e o engajamento de cada um de vocês são fundamentais para o sucesso desse evento, que busca fortalecer o diálogo e a implementação das melhores práticas de divulgação e asseguração em sustentabilidade e governança. Nossos agradecimentos também às instituições que apoiam a realização desse evento. A Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade, a Federação Internacional de Contadores, a Fundação IFRS e o Instituto de Auditoria Independente do Brasil, IBRACON. Nosso agradecimento especial vai para os patrocinadores. Agência de Cooperação Alemã, GIZ, representada nesse fórum por Christine Majowski, diretora de projetos e coordenadora de desenvolvimento e economia sustentável do GIS, da GIS. Gustavo Ribeiro, projetos de finanças brasileiras sustentável, ele é coordenador de componente, né? Está aqui também prestigiando o nosso evento. E o Banco Mundial, representado nesse fórum por Leonardo Nascimento, especialista sênior em gestão financeira. A GIS e o Banco Mundial, por meio de seu apoio técnico e financeiro, têm contribuído decisivamente para a promoção da agenda de finanças sustentáveis no Brasil e para a realização desse evento. E agora vamos falar um pouquinho das informações logísticas, tá, gente? Para que vocês consigam acompanhar com tranquilidade aqui o nosso evento. O evento ele é composto por 2 momentos, tá? Então, nesse primeiro dia de hoje, na parte da manhã e à tarde, nós teremos a realização de painéis, que nós vamos acompanhar aqui, com especialistas nacionais e internacionais nesse auditório. E no segundo dia, amanhã pela manhã, 3 workshops simultâneos, em salas distintas, conforme a escolha realizada
no ato da inscrição. E aí aproveitar, né, caso não tenha feito a escolha do seu workshop, no intervalo dá para fazer ali na recepção, tem as recepcionistas, tá, que vão ajudar. Sobre o almoço, no dia de hoje, no segundo andar desse prédio, então vai ser servido gratuitamente, justamente para a gente voltar e começar no horário, aí não tem desculpa. Então a gente espera vocês aqui na parte da tarde. E esse evento vai ser gravado e posteriormente disponível nos portais do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, e do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. E aí também aproveitamos para lembrar que a participação desse evento confere 8 pontos no Programa de Educação Continuada do CFC. E antes de iniciarmos aqui a abertura oficial das autoridades, só registrar a presença de Joaquim Leite, que foi ministro do Meio Ambiente entre 2021 e 2022. Bem-vindo, bem-vindas aos que chegaram já no início, aqui após o início da abertura oficial do nosso evento. E agora sim, gente, com a abertura oficial das autoridades, para dar início aos pronunciamentos institucionais, convidamos a esse púlpito as seguintes autoridades, a quem desde já agradecemos pela presença e pelo apoio à realização desse fórum. Para começar, nosso anfitrião, João Carlos Castilho Garcia, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Bem-vindo. Vou falar direto aqui. Minha parte é mais fácil. Para dar as boas-vindas a todos. Em nome do CRC de São Paulo, com grande prazer a gente recebe esse grandioso evento. A sustentabilidade a gente falava há pouco tempo, né? Não vai no futuro, né? O futuro está aqui. Então a gente está discutindo isso, as normas já estão aí, S1, S2, implantadas. Vamos começar agora com toda essa discussão, todas as empresas vão passar por essa divulgação, mas a gente fica muito feliz de ser o protagonista disso. Queria cumprimentar aqui o presidente Aécio. Em nome dele, eu cumprimento todas as autoridades, todos os participantes, palestrantes. E a contabilidade, né, Aécio, tomou protagonismo nesse tema, na elaboração das normas, dos relatórios e também na asseguração. Então, nós ocupamos o espaço que a gente deveria ocupar, a gente está à frente do tema, está trazendo essas discussões todas para esse fórum, e a gente fica muito feliz aí pela plateia que a gente encontra aqui. A gente vê a importância do evento pela plateia, pelos participantes. Então, a importância do evento a gente sente aqui por todo esse público que está nos prestigiando e nos assistindo. O CRC São Paulo, nós contamos hoje com 150 mil profissionais registrados ativos no Conselho. A gente tem feito um trabalho grande do CRC SP para Todos, que é o nosso lema da nossa gestão aqui no Conselho, que é levar todos esses temas, levar todas as informações para os nossos 150 mil profissionais do Estado de São Paulo. A gente tem conseguido isso aqui através das atividades de desenvolvimento profissional, de fiscalização, todas as atividades em São Paulo, interior, atividades presenciais e online. E também os grandes programas, você estava falando aqui com o Haroldo, né, do CRC Portas Abertas. A gente abriu esse prédio aqui, essa estrutura, para uso de todos os profissionais, para uso da classe contábil. A gente tem esse grande programa onde todos podem utilizar essa estrutura. Temos configurações aqui de sala de reunião, sala de treinamento, auditório, teatro. Para os profissionais da contabilidade e para as empresas de contabilidade é uma reserva automática, é só entrar no site do CRC com as senhas e podem usar de forma gratuita, sempre que necessitarem, a nossa estrutura do Conselho. Então, a gente fica muito feliz também de poder proporcionar mais essa interação com o nosso público. Então, parabéns aí aos organizadores do evento. Tenho certeza que será um grande dia e esse grande passo aqui dá mais um passo para a sustentabilidade. Obrigado e sejam muito bem-vindos. Obrigada, João Carlos Castilho Garcia. E agora chamamos o Mir Breda, coordenador de operações do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, CBPS. Muito bom dia a todos. Em nome do CBPS, o nosso Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, quero dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer imensamente pela presença de cada um nesta
sede do nosso querido CRC de São Paulo, e também agradecer a participação de todos aqueles que nos assistem virtualmente pelo aplicativo Zoom, pelos canais da internet. Aliás, não só do Brasil, como também da América Latina, temos participação virtual nesse dia, porque fizemos a divulgação desse evento pelas redes também dos organismos multilaterais, né, como a Associação Interamericana de Contabilidade, nosso representante aqui no Brasil, querido Joaquim, que está aqui conosco, nosso vice-presidente do CFC, também a Aliança Regional da ISAR, o GLENIF, ou seja, todos os fóruns latino-americanos onde o Brasil participa, divulgamos esse evento, porque é do interesse que também a América Latina toda acompanhe esse movimento que o Brasil está fazendo no rumo da sustentabilidade. O sucesso do nosso primeiro fórum, em maio do ano passado, em Brasília, nos estimulou a realização desse segundo fórum, agora em São Paulo, nesta bela sede do Conselho Regional de Contabilidade, pelo que desde já agradeço ao querido presidente João Carlos Castilho a cedência desse espaço, desse belo espaço, e também a cedência do pessoal de apoio aí que está nos ajudando na organização deste nosso fórum. Nossos agradecimentos também ao Conselho Federal de Contabilidade, na pessoa do nosso ilustre presidente, Aécio Prado Dantas Júnior, também, pelo apoio que tem dado ao CBPS, de uma maneira geral, né, com toda a infraestrutura do CFC, e também na realização desse evento, colocando a equipe do CFC aqui à disposição para que a gente possa viabilizar este evento. Também o nosso agradecimento especial ao presidente do Ibracon, nosso querido Ibracon, Sebastião Soares, também pelo apoio e por colocar a sua equipe também à disposição para nos ajudar à realização. Um cumprimento especial ao querido ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimmer, que nos honra muito com a sua presença nesse evento. E queria aproveitar o ensejo também para parabenizar o Tribunal de Contas da União pelo trabalho que tem feito de implementar a cultura da sustentabilidade dentro do setor público brasileiro, com iniciativas como o Relato Integrado, né, e mais recentemente até a criação do Índice de Sustentabilidade e Governança dos Órgãos Públicos, o IESGO. E o nosso objetivo, ministro, é nos aproximarmos cada vez mais do TCU para que essa agenda efetivamente seja consolidada dentro do setor público brasileiro. Também agradecer ao presidente da CVM, que logo mais fará o seu pronunciamento, João Pedro Nascimento, né, pela sua participação aqui conosco, e também pela parceria que temos estabelecido com a CVM em termos de consolidação do processo das normas de sustentabilidade. Foi fundamental também para nós o apoio do Banco Mundial e da Agência de Cooperação Alemã, a GIS, né, já citada aqui para a nossa Fernanda, assim como da Fundação IFRS e da Federação Internacional de Contadores, a IFAC, pelo que agradecemos a todos, em nome dos seus representantes aqui presentes. Há cerca de 10 anos, em 2015, foi assinado o Acordo de Paris, com o objetivo de fortalecer a resposta global às mudanças climáticas e reforçar o compromisso dos países para lidar e mitigar o impacto dessa mudança. O acordo foi aprovado por 195 países da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, durante a COP21 em Paris, na França. Na ocasião, foi definido o compromisso de manter o aumento da temperatura média global em menos de 2 graus acima dos níveis pré-industriais. Especificamente, a meta era limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. No entanto, em 2024, o planeta ultrapassou pela primeira vez esse limiar. O ano passado foi 1,6 grau mais quente que o período antes da queima de combustíveis fósseis em grande escala. De acordo com especialistas, as consequências de um aumento superior a esse valor são tanto econômicas quanto climáticas. A COP30, que acontecerá em Belém do Pará, deverá representar uma transição da fase de negociação para esforços efetivos para o enfrentamento global às mudanças climáticas. No mês de março passado, em reunião informal na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, afirmou que o Brasil espera que esse evento possa fornecer um impulso para acelerar a implementação do Acordo de Paris. Nesse contexto de um cenário crítico e quase alarmante, cada um de nós, cidadãos, empresas, governos, entidades do terceiro setor,
está sendo chamado à ação para fazer a sua parte, para que os termos do Acordo de Paris e os objetivos do desenvolvimento sustentável possam ser implementados efetivamente. Particularmente em relação às empresas, cresce o compromisso do seu engajamento da agenda de sustentabilidade, dado que os maiores índices de emissões de gases de efeito estufa se concentram em suas atividades operacionais. Assim, trazer para a luz as práticas que as empresas adotam em relação ao meio ambiente e o seu compromisso com as causas das mudanças climáticas deixou de ser uma iniciativa voluntária e conveniente das empresas em busca de uma melhor imagem no mercado para se tornar uma exigência de todas as partes interessadas nos negócios empresariais. Produzir e divulgar relatórios de sustentabilidade formatados em padrões internacionalmente reconhecidos, como são os padrões ISSB, tornou-se imperativo para as empresas. E o Brasil está, sim, na vanguarda desse processo, sendo o primeiro país a adotar esse padrão ainda em 2023. É desejável, todavia, que não somente aquelas empresas compelidas legalmente a divulgarem informações de sustentabilidade o façam, mas sim que todas as demais também sigam o mesmo caminho, fortes na premissa de que a política de sustentabilidade ESG deve fazer parte da macroestratégia das organizações, com o intuito de gerar valor real aos negócios e traduzir-se em vantagem competitiva no mercado. A sustentabilidade ESG é um ativo de cidadania que deve ser visto por todos como um fator de crescimento e desenvolvimento humano. O CBPS está imbuído desse espírito e tem trabalhado para disponibilizar os padrões estabelecidos pelo ISSB na jurisdição brasileira, possibilitando que as empresas possam fazer uso desses instrumentos, sendo que os dois primeiros pronunciamentos, CBPS 01 e 02, já foram divulgados e aprovados pelos principais reguladores de mercado, a saber, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil. Estamos agora unidos no esforço de divulgação e orientação sobre o conteúdo desses normativos, com o objetivo de facilitar os trabalhos dos profissionais que estão encarregados de preparar e reportar as informações de sustentabilidade de suas organizações, que têm a responsabilidade de assegurar as informações a serem divulgadas, requisito obrigatório para dar credibilidade ao mercado sobre o conteúdo das divulgações. Os painéis deste segundo fórum abordarão aspectos relacionados à elaboração dos relatórios, asseguração das informações, capacitação dos profissionais e ainda permitirão uma visão global sobre a importância e os desafios que vêm sendo enfrentados na implementação das normas de divulgação de sustentabilidade, incluindo o enfoque do setor público. Quero agradecer a todos os meus colegas, membros do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade e também aos representantes das entidades convidadas do CBPS pelo apoio para o sucesso deste evento. Um agradecimento especial à querida colega Vânia Borghetti, vice-coordenadora de Relações Internacionais, também pelo inestimável trabalho de elaboração e estruturação da programação deste fórum. Tenho certeza que com esse evento estamos também contribuindo para a implementação das metas do Acordo de Paris. Desejo a todos que aproveitem ao máximo esses 2 dias de programação. Muito obrigado a todos. Chamamos agora ao palco Sebastião Soares, presidente do Instituto de Auditoria Independente do Brasil. Bom dia a todos e todas. Fernanda, teste para a nossa conferência e já passou, já, né? Não precisa ficar nervosa, não. Que nós estamos aqui entre amigos, né? E amigos mesmo, e vou falar um pouquinho aqui. Então, primeiramente, eu queria cumprimentar todas as autoridades presentes, né? E eu faço aqui em seu nome, João, por nos receber aqui nessa grande casa, aqui no CRC de São Paulo. É o presidente Aécio aqui do Conselho Federal de Contabilidade e aí estendo meu cumprimento a todos. Acho que é um dia muito especial, né? Acho que esse evento não poderia cair num dia melhor. A gente tem o Brasil, como o presidente Zumir já comentou aqui, o primeiro país, né, no mundo onde o regulador determinou a adoção mandatória a partir de 2026, permitindo a adoção voluntária em 2024 e 2025. E num primeiro momento, para
manifestar um pouquinho de decepção, a gente teve apenas 2 companhias, né, que fizeram anúncio. E a CVM aqui, né, reconhecendo todo o esforço, João Pedro e toda a equipe da CVM tem sempre manifestado que a intenção do regulador, nesse primeiro período de adoção voluntária, era exatamente incentivar o mercado, né, para que as companhias manifestassem a adoção voluntária para os anos de aprendizagem, né? E a gente teve, eventualmente no início, somente as 2 companhias. Agora uma correção da resolução onde permite que as companhias também o façam a partir de 2025. E aí ontem, por que eu estou falando de um dia especial, né? Ontem a gente teve a Vale, né, fazendo a divulgação, confesso que ainda não tive a oportunidade de ver, né, porque foi divulgado ontem, e nos próximos dias, semanas ou até 30 de setembro, a gente estava brincando com o Alexandre lá fora, a gente falou que ia perguntar aqui no púlpito quando vem a Renner, né? Mas também deve ser aí nos próximos dias e semanas. E para mim é um dia especial exatamente por isso. Tomara que a divulgação dessas 2 companhias, ela destrave e motive que outras companhias e instituições financeiras possam também manifestar pela adoção voluntária ainda em 2025. Presidente João Pedro, eu vou pegar uma frase tua aqui, eu me recordo há 1 ano atrás, quando nós estávamos na conferência do IBRACON, e você fez uma menção sobre building blocks, né? E eu acho que esse é o contexto. Quando eu vejo aqui vários colegas da profissão e a gente navegando junto e construindo juntos essa agenda de sustentabilidade, desde 2022, 21, 22, 23 a gente tem a resolução da CVM, a resolução do CFC de 1710, atribuindo a nós, contadores, a responsabilidade dessa agenda de sustentabilidade. E eu, refraseando, né, essa parte do Building Blocks, eu lembro que a menção do Building Blocks era a gente se unir em torno dessa agenda para a gente dar o protagonismo para o Brasil, né? Então, de fato, preparadores, reguladores, a academia, os auditores, nós precisávamos e continuamos precisando nos unir em torno dessa agenda para que a gente possa aprender de forma conjunta. Cada um dentro do seu arcabouço de responsabilidade, mas com o objetivo final de darmos protagonismo para o Brasil. E acho que ao termos a divulgação ontem, né, da primeira demonstração financeira de sustentabilidade no mundo, isso acho que tem que ser comemorado e um motivo de muito orgulho para todos nós. Então, quando eu vejo várias caras de colegas aqui que há anos, né, estamos navegando nessa agenda, eu acho que a gente tem um marco histórico na data de ontem, né, com a divulgação, e esse evento aqui não poderia ser mais propício. Então, bom evento para todos nós aí nos próximos 2 dias. Muito obrigado. Bom, e agora participa conosco de forma remota João Pedro Nascimento, presidente da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Bom dia a todas e a todos. Queria confirmar se vocês me escutam. Te ouvimos perfeitamente, presidente. Maravilha. Então, eu queria começar aqui agradecendo a oportunidade, lamentando não estar presencialmente aí com vocês. Hoje eu tinha uma agenda oficial em Brasília que não era conciliável com a permanência em São Paulo, então eu tive que vir aqui para a capital federal, mas eu queria fazer alguns registros por ocasião desse nosso segundo fórum do CBPS de sustentabilidade. Eu antes queria aqui na nominata fazer um agradecimento especial aos organizadores do evento, celebrar aí a Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamento Contábil de Sustentabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Regional de Contabilidade. Queria exaltar a presença de algumas instituições internacionais que têm sido fundamentais ao diálogo que a CVM tem construído junto ao mundo. Então, aqui eu falo com a ISSP, International Sustainability Standard Board, falo também com o International Public Sector Accounting Standard Board, o IAASB, o International Auditing Assurance Standard Board e o International Ethics Standard Board for Accountants. Queria aproveitar a ocasião para fazer também uma menção especial ao ministro Joaquim Leite, que fez um trabalho muito importante à frente da pasta de sustentabilidade, que merece sempre o agradecimento de todos nós pelo bom trabalho realizado. Bom, a CVM ela enxerga na sustentabilidade mais um horizonte para ampliação do mercado de capitais, né? O mercado de capitais ele é uma ferramenta poderosa para dar cumprimento a políticas públicas.
e a gente entende que a contabilidade tem um papel fundamental nesse contexto, por isso que eu costumo dizer que nessa gestão a gente tem trabalhado muito em função da profissão contábil. A profissão contábil ela tem um papel fundamental tanto na questão dos reportes de sustentabilidade quanto nas temáticas relacionadas à asseguração. E aqui eu gosto sempre de fazer uma comparação em relação ao que são os reportes tradicionais de informações financeiras e contábeis e a asseguração dessas mesmas informações. Então, eu diria para nós todos que a profissão contábil já está habituada com esse tipo de atuação e são aí vocacionados e os favoritos para assumirem essa função tão importante nesse novo arranjo empresarial que se forma no entorno da economia verde e das finanças sustentáveis. Eu gosto de dizer que a CVM não é um regulador ambiental. A CVM ela é um regulador do mercado de capitais. Então, no ângulo que ela puxa para si o protagonismo para auxiliar a temática da sustentabilidade, ela está olhando para o tema da transparência, da eficiência alocativa, da integridade dos produtos que são oferecidos aos investidores. E a gente entende que o Brasil tem uma vocação natural para ser um líder na economia verde, né? Somos um país de proporções continentais, um país que desde sempre se utiliza de fontes energéticas renováveis, um país que tem como grande vocação alguns segmentos de indústria, como a energia e o agronegócio, que tem aqui muitos pontos de contato com a agenda sustentável. Eu relembro que lá em outubro de 2023, a CVM foi o primeiro regulador do mundo a internalizar dentro das normas aplicáveis ao mercado de capitais os padrões internacionais do IFRS S1 e do IFRS S2. Essa postura corajosa da CVM foi feita dessa forma porque a gente acredita que, trazendo protagonismo para essa agenda, a gente vai conseguir colocar o Brasil na posição que ele merece, na primeira prateleira dos temas relacionados à economia verde e às finanças sustentáveis. É importante que, para essa agenda ser uma agenda de duração, ela seja uma agenda de valor adicionado. Ela precisa ser uma agenda de recompensas. Então, é importante que a gente crie as necessárias construções coletivas para que o emissor de um determinado valor mobiliário, que seja mais aderente à pauta de sustentabilidade, consiga distribuir publicamente esse valor mobiliário com um valor adicionado. Que o sujeito que toma um green bond, uma dívida cuja organização tenha o cumprimento de algum compromisso verde, consiga contrair esse endividamento com uma taxa mais favorável do que aqueles que o fazem sem o compromisso verde. E assim por diante, em relação à comercialização de produtos, à contratação de empregados e toda uma agenda que pode tocar a pauta dos stakeholders. Se de um lado o Brasil tem muito orgulho de ter sido o primeiro a editar uma norma que traz aí o caráter voluntário para o IFRS S1 e S2 e olha com o objetivo de tornar isso obrigatório ali naquele prazo de 26, 27, é importante que a gente também faça um freio de arrumação para entender como o mundo tem se comportado em relação a essa agenda. Por conta disso, a CVM tem atualmente uma tomada de subsídios, discutindo temas relacionados à Resolução 193, e está em permanente diálogo com as organizações internacionais. A gente tem observado que no mundo hoje tem uma discussão sobre regras de proporcionalidade em dois aspectos, né? A obrigatoriedade em relação aos compromissos de sustentabilidade, ela tem sido atribuída aos grandes emissores de valores imobiliários, ou seja, as grandes companhias abertas, os grandes fundos de investimento, e ainda mantendo o caráter voluntário para os pequenos e médios, e também uma segmentação por indústrias mais poluentes, né? Economia extrativa, óleo e gás e etc. Então a gente tem que estar atento para posicionar o Brasil de maneira adequada dentro desse diálogo e a gente tem feito esse trabalho. O querido Sebastião, que lidera o Ibracon, fez uma menção aos building blocks e aqui eu aproveito só para relembrar. São 3 grandes blocos. O primeiro grande bloco é a temática da taxonomia. E esses blocos é como se nós imaginássemos a construção de uma casa com um Lego que tem que ser construído em conjunto por profissionais de diferentes perfis. A taxonomia tem a sua característica e ela funciona quase como um sistema de classificação de produtos. No mercado de capitais, isso é muito importante, porque isso traz a comparabilidade
É importante que a gente combine e compare banana com banana, maçã com maçã, laranja com laranja. Então, nesse sentido, um título de dívida, ele precisa ser comparável com outro título de dívida absolutamente idêntico. Então, a taxonomia tem toda uma relevância. Segundo bloco, a questão do report, os reportings. E aqui a gente tem as regras para a gente estar reportando o cumprimento das temáticas de sustentabilidade e de controle das mudanças climáticas que vierem a ser assumidas pelos agentes do setor privado. E o terceiro bloco é o bloco da asseguração, que, comparando ao que seria no contexto das informações contábeis tradicionais, seria alguma coisa semelhante a como funciona, por exemplo, os auditores que estão ali fazendo um trabalho de confirmação e asseguração das informações reportadas pelos agentes internos das companhias quando soltam lá as demonstrações financeiras da companhia. Eu acho que a gente está num momento muito importante para o Brasil, um momento de colheita de informações, de construção dessa consciência coletiva. Eu acho que a agenda da economia verde e das finanças sustentáveis pode trazer muita oportunidade para o Brasil e eventos como esse são fóruns importantes para a gente fortalecer o diálogo e essa construção de soluções conjuntas. Então, eu desejo para todos vocês aqui um excelente evento, repleto de aprendizados, contribuições significativas em direção a um desenvolvimento sustentável para o nosso país, que seja capaz de gerar emprego, renda e oportunidades também no mercado de capitais. Agradeço a todos, desejo um excelente evento e cumprimento aos colegas de painel. Obrigada, João Pedro Nascimento, presidente da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E agora chamamos ao palco Aécio Prado Dantas Júnior, presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Senhoras e senhores, muito bom dia. Obrigado, Fernanda. Sempre fazer aqui o meu costumeiro ajuste. Sempre uma satisfação retornar a essa casa maravilhosa, com muito entusiasmo e com profundo senso de responsabilidade, que dou as boas-vindas a todos ao segundo Fórum CBPS de Sustentabilidade. O encontro reafirma o compromisso da contabilidade brasileira com os desafios e as oportunidades do nosso tempo. Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, iniciando pelo excelentíssimo senhor ministro Benjamin Ziller, que nos honra com a sua presença, ministro do Tribunal de Contas da União, nos atendeu muito bem em seu gabinete, onde fomos convidá-lo e hoje temos a grata satisfação de tê-lo conosco nesse importante evento. Queria cumprimentar também o presidente João Pedro Nascimento, da CVM, que nos assiste virtualmente, nosso querido anfitrião e presidente João Carlos Castilho Garcia. Mais uma vez, João, agradeço bastante a acolhida, toda a forma sempre amistosa e carinhosa com que você e todos aqueles que fazem o CRC São Paulo acolhe, não só o CFC, mas todos aqueles que integram o sistema e que integram a contabilidade brasileira. Também cumprimentar, abraçar meu querido presidente do Ibracon, Sebastião Yoshizato Soares. Quero abraçar, cumprimentar, parabenizar o nosso querido Zumi Breda, coordenador de operações do CBPS, nosso embaixador da contabilidade na temática da sustentabilidade. Quero também aproveitar, já que estou falando dos grandes atores da sustentabilidade do Brasil, abraçar também a Vânia Borghetti, o querido Amaro Gomes e todos aqueles que integram boards internacionais representando a contabilidade e que são vozes da contabilidade no mundo todo, falando não só de sustentabilidade, mas também de vários outros temas relevantes nesse processo de convergência e de internacionalização das nossas normas. Quero cumprimentar os vice-presidentes do Conselho Federal, Ana Tessia e Joaquim Bezerra. Quero abraçar também todos os conselheiros do nosso Conselho Federal de Contabilidade, conselheiro Valmir Leôncio, conselheira Mônica Foster, conselheira Liliane, conselheira Maria do Rosário, conselheira Sônia Gomes. Quero abraçar todos os presidentes de conselhos regionais de contabilidade aqui presentes, em nome da querida presidente do CRC Santa Catarina, Marisa Schwab de Moraes. Quero também cumprimentar o ex-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, membro do Conselho Consultivo, Juarez Domingos Carneiro.
Bom, o tema deste ano, inteligência contábil promovendo a sustentabilidade global. É mais do que pertinente, é necessário. Vivemos uma era em que os aspectos ambientais, sociais e de governança exigem muito mais do que reflexão. Exigem ação qualificada, fundamentada em dados confiáveis e decisões éticas. E é exatamente aí que entra o papel estratégico da contabilidade. A contabilidade é, por essência, a ciência da transparência. E cada vez mais tem se firmado como a ciência da sustentabilidade. Em outubro de 2024, demos um passo histórico. Aprovamos as primeiras normas brasileiras de contabilidade técnicas para divulgação de informações sobre sustentabilidade, as NBCs TDS 01 e 02. Esse marco nos colocou em sintonia com as diretrizes internacionais, reforçando a credibilidade da informação contábil brasileira perante investidores, reguladores e a sociedade. Pouco tempo depois, em dezembro, avançamos com a NBC TG 10, que trata de créditos de carbono, permissões de emissão e créditos de descarbonização. Um movimento que reflete a seriedade com que o Brasil trata os aspectos ambientais na contabilidade. Sustentabilidade é o desafio ético da nossa era. E na nossa profissão, ética se traduz em norma, em técnica e em responsabilidade pública. O segundo fórum do CBPS é bem mais do que um evento técnico, é um espaço de construção coletiva. Teremos painéis com representantes das principais entidades contábeis, discutindo desde os relatos de sustentabilidade até a confiabilidade das informações e a capacitação de todos os usuários. Também teremos workshops práticos baseados no IFRS S1 e S2, no ISSA 5000, no novo código do IESBA e nas especificidades do setor público. Agradeço de forma especial às instituições que caminham conosco, a Brasca, a PIMEC Brasil, B3, FIPECAF, Ibracon, a BRAP e a MEC. Agradeço ao presidente Silvio Takahashi, que preside a Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade, e a todas as entidades convidadas do CBPS, que são muitas, felizmente, né, Zumir? E cada uma delas é essencial nessa jornada. Sintam-se todas reconhecidas e representadas nessa fala. Todas as entidades convidadas do CBPS... Aproveito para convidar também todos os presentes a 2 importantes encontros na nossa agenda nacional em 2025. De 24 a 26 de setembro, em Natal, realizaremos o 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista, um evento vibrante, marcado pela inovação, pela diversidade e pelo fortalecimento do protagonismo feminino na nossa profissão. E nos dias 18 e 19 de novembro, em Aracaju, teremos o Encontro Nacional de Contabilidade Pública, um espaço essencial para refletirmos sobre os grandes temas da gestão pública, transparência, controle social, uso eficiente dos recursos e o papel vital da contabilidade nesse cenário. São eventos estratégicos voltados à atualização profissional, ao fortalecimento de redes e à construção de soluções para os desafios contemporâneos da nossa atuação. Contamos com a participação de todos vocês. Encerrando, deixo um chamado. Sustentabilidade não é mais uma agenda de futuro, é uma urgência do presente, como muito bem pontuou o nosso presidente Castilho na abertura. A contabilidade tem, em suas ferramentas, o poder de mitigar riscos, apoiar decisões e impulsionar uma economia mais justa, resiliente e consciente. Como afirmou Gro Harlem Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega e referência mundial no tema, abre aspas, o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, fecha aspas. Não haverá futuro sustentável sem decisões bem informadas. E não haverá decisões bem informadas sem dados confiáveis. Esse é o chamado da contabilidade. Muito obrigado.
Deixa eu ajustar agora aqui, né? Agora ficou para mim, ó, o desafio. Bom, gente, vamos lá agora com Benjamin Zimlers, ministro do Tribunal de Contas da União, TCU. Bem-vindo. Bom dia a todos. Eu queria agradecer muitíssimo, em meu nome, em nome do Tribunal de Contas da União, a possibilidade de falar nesse importantíssimo segundo Fórum CBPS de Sustentabilidade, que alude à atuação do Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. Eu quero, em particular, agradecer muitíssimo o convite que me foi formulado em meu gabinete pelo presidente Aécio Prado, do Conselho Federal de Contabilidade, pelo nosso Zumir Breda, que é o coordenador de operações do CBPS, pessoa que me ensinou muito no Fórum de Lisboa, em que tive a oportunidade de conhecer a inteligência e a capacidade do amigo. Também saúdo o presidente João Castilho, do CRC, e agradeço a amabilidade nessa recepção. Eu também saúdo o Dr. Sebastião Soares, presidente do IBRACON, e também o nosso presidente da CVM, João Pedro Nascimento. Como eu disse, é um grande prazer participar desse fórum, porque é focado num tema de extrema importância e urgência, sustentabilidade, tema esse que aflige todos os países do mundo e também tem uma relação direta com as entidades fiscalizadoras superiores, entre as quais o Tribunal de Contas da União desponta, inclusive no cenário mundial. Vivemos um momento crucial para o nosso planeta, as mudanças climáticas, a degradação ambiental, a escassez de recursos naturais são desafios que exigem ações imediatas e eficazes. Nesse contexto, a sustentabilidade não é apenas uma opção, mas uma necessidade imperativa para garantir futuro próspero e equilibrado para as próximas gerações. E aqui entra o papel fundamental dos profissionais da contabilidade nesse cenário. São indispensáveis para fornecer informações precisas e transparentes que orientem as decisões empresariais no setor privado e também no setor público, inclusive na área do investimento privado e público. A adoção de normas de sustentabilidade emitidas pelo International Sustainability Standards Board representa um passo significativo nessa direção. Essas normas visam harmonizar as práticas de divulgação de informações de sustentabilidade, tornando-as consistentes, comparáveis e de alta qualidade. E nesse evento teremos a oportunidade de ouvir especialistas renomados que compartilharão essas experiências, suas experiências e conhecimentos sobre a implementação dessas normas no Brasil. Serão discutidos os desafios e as oportunidades que surgem com essa adoção, bem como a responsabilidade técnica dos contadores na elaboração de relatórios de contabilidade. Como eu disse, as instituições superiores de controle significam e pontificam como agentes fundamentais na área da sustentabilidade. Isso foi declarado, inclusive, pela ONU. As instituições superiores de controle detêm autonomia, independência e têm uma perspectiva interessante do setor público e do setor privado na produção de auditorias contábeis, auditorias de legalidade, de conformidade e também de gestão, de governança, dentre outras atividades. O Tribunal de Contas da União tem pelo menos 3 grandes marcos na área da sustentabilidade. Em primeiro lugar, a apresentação do seu novo Índice de Avaliação de Governança Organizacional, o IESGO, que foi apresentado em março de 2024. Esse novo marco e esse novo índice avalia as práticas de governança e adota parâmetros de sustentabilidade social, ambiental, compondo as dimensões
representadas no termo ESG, como todos conhecem. Nós temos a pretensão de analisar mais de 200 mil dados de 382 instituições federais com a finalidade de avaliar o índice IESGO de todas essas instituições para induzir a profissionalização da administração pública federal e a adoção de normas e de regras e de práticas que estejam afinadas com a dimensão ESG. Também eu poderia citar as auditorias coordenadas no âmbito das áreas protegidas, que são áreas protegidas e detêm, inclusive, uma proteção de cunho constitucional emanada do artigo 225 do texto constitucional. Eu sou secretário-geral de uma organização chamada OISC-CPLP, que são as organizações das instituições superiores de controle da comunidade de países de língua portuguesa, principalmente os países africanos, e eles estão integrados a partir de 2022 e 2023 na realização dessa auditoria coordenada com os países da OLACEF, da América Latina e do Caribe. E nós tivemos a oportunidade, então, de colher um índice chamado INDIMAPA para verificar as políticas públicas no cuidado que os países têm com essas áreas protegidas. Os resultados são divulgados pelo TCU, nós temos índices ainda medianos, em alguns, no âmbito dos países africanos de língua portuguesa, o índice é baixo ou médio e exige, portanto, a adoção de políticas públicas mais eficientes, mais eficazes na proteção dessas específicas áreas mencionadas. E, finalmente, o tribunal pontifica no âmbito da INTOSAI, que é uma instituição que congrega todas as instituições superiores de controle do mundo, e o Brasil é o presidente, detém a presidência da INTOSAI, o nosso presidente Vital do Rego é também o presidente da INTOSAI, e no âmbito da INTOSAI nós estamos patrocinando uma iniciativa denominada Climate Scanner, que é, sem dúvida nenhuma, um projeto global que visa avaliar as ações governamentais frente à crise climática, a partir da verificação das políticas públicas em 3 eixos: governança climática, políticas públicas específicas e financiamento climático. A gente espera que em Belém do Pará, na COP30, possam ser apresentados um grande quadro com os resultados desse Climate Scanner, inclusive com os resultados brasileiros, o painel Clima Brasil, que fornecerá as informações necessárias para que o quadro brasileiro, no que diz respeito às ações governamentais no combate à crise climática, também sejam verificados por todos. E aí nós temos a união de todos os tribunais de contas do Brasil. Senhoras e senhores, eu tenho certeza de que esse evento não só contribuirá para o avanço da sustentabilidade no Brasil, mas também poderá fornecer importantes insights e recomendações para a COP30, que, como disse, será realizada em Belém do Pará em novembro de 2025. A COP30, como já foi dito, representa uma oportunidade histórica para o Brasil reafirmar o seu papel de liderança nas negociações sobre mudanças climáticas e sustentabilidade global. As discussões e conclusões que emergirem desse fórum poderão servir, tenho certeza, como base para as contribuições brasileiras na conferência. Acredito que esse evento será uma excelente oportunidade para a troca de conhecimentos, networking e fortalecimento do nosso compromisso com a sustentabilidade. Que possamos sair daqui mais inspirados e preparados para enfrentar os desafios que nos aguardam. Desejo um evento produtivo e enriquecedor a todos. Muito obrigado. Convidamos ao palco para retornarem aqui para a nossa foto oficial as autoridades: João Carlos Castilho Garcia, Zulmir Breda, Sebastião Soares, Aécio Prado Dantas Júnior e Benjamin Zimler, que já está conosco. João Pedro está no virtual, segue conosco também.